Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um vídeo aqui do canal Reformado Sempre Reformando. Nosso objetivo aqui nesse canal é tratar de assuntos que trazem dúvidas às pessoas, referente a alguns textos da Palavra de Deus e de uma forma bem clara, bem rápida e objetiva, trazer informações que possam edificar a sua fé. Então, nós queremos agradecer por você estar assistindo esse vídeo e já quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e dessa forma você vai estar sempre recebendo as novidades que o nosso canal vem trazendo. Eu sou o professor Patterson e desde já, mais uma vez, quero agradecer a sua audiência, a sua presença aqui conosco. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que às vezes tem gerado alguma polêmica e as pessoas não entendem direito, sobre a questão da salvação, né? E o nosso objetivo aqui é justamente ver o que a Bíblia fala desse assunto. E nós vamos olhar alguns textos aqui a respeito desse assunto e que a nossa esperança, é que o que for falado aqui seja edificante para a sua vida e venha confortar o seu coração. Então, hoje nós vamos falar sobre os 3 momentos da salvação. Você sabia que existem esses momentos? Você já ouviu falar sobre isso? Alguém já tratou desse assunto? Você conhece alguma coisa a respeito? Deixe o seu comentário aqui. Então, quais seriam, então, esses 3 momentos da salvação? Para dar início ao nosso estudo, eu quero ler o que está lá em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Acompanhe aí o que diz a palavra de Deus. Romanos 10, no versículo 9 e 10. Diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Bom, então esse texto, Paulo tratando sobre a salvação, ele nos mostra aqui como o que é preciso para que uma pessoa então seja salva. Então é preciso apenas uma coisa: crer e confessar. Se com o coração você crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias que veio resgatar o homem do pecado, se você confessar com a sua boca, você será salvo. E tem um outro texto também que eu gostaria de estar lendo com vocês, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Também é um texto paralelo, diz assim, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, veja bem, esses 2 textos tratam a respeito da salvação. E aí eu quero tratar com vocês dos 3 momentos da salvação. Qual seria, então, o primeiro momento? Vamos direto, então, para o assunto em si. O primeiro momento, a Bíblia vai chamar de justificação. Então, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Todos, sem exceção, eu, você, seu pai, seu avô, do primeiro homem até o último que vai viver, a Bíblia fala que todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há ninguém que se salve. Então, o ser humano, a humanidade, eu, você, todos nós, diante de Deus, nós estamos numa situação de condenação, porque o pecado faz essa separação entre nós e Deus, é o que diz a Escritura. Então, todos pecaram. Não há ninguém que mereça ser salvo. E a Bíblia fala que nós estávamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Cristo Jesus veio ao mundo para resgatar a humanidade dessa condenação e pagou lá na cruz o preço do meu pecado e do seu pecado. Então, quando a pessoa
recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e é justamente aquilo que Paulo falou ali, né? Quando a pessoa crê, quando ela entende a mensagem do Evangelho e ela crê, é aquele momento que a gente fala assim: ah, fulano foi salvo, né? Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Ah, meu primo, graças a Deus, ele foi salvo. Ah, minha irmã, graças a Deus, foi salva. Ah, o meu pai foi salvo. O que que isso significa? O que que significa essa palavra ser salvo nesse momento? Bom, a gente precisa entender que esse momento, quando a pessoa ouve o Evangelho e entrega a sua vida a Jesus, ela é salva. Mas salva de quê? Ela é salva do quê? Bom, nesse momento, ela é salva da condenação eterna. Então, ele que era, a Bíblia vai dizer que nós, antes de Cristo, nós estávamos numa situação de inimizade com Deus, reservados para o juízo, né? Então, no momento em que a pessoa crê em Jesus, entende o Evangelho, entrega a sua vida a Cristo, ela é salva. É aquele momento que a gente fala: ah, fulano foi salvo. Mas salvo do quê? Salvo da condenação eterna. Esse momento a Bíblia vai chamar de justificação. O que é justificação, padres? A Bíblia fala que nós não temos justiça. Eu não sou justo. O homem sem Cristo, ele não tem justiça, não tem como ele se salvar. Paulo vai dizer, inclusive, lá em Efésios 2, que a situação do homem sem Cristo é como de um morto. Ele está morto em seus delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então ele está morto espiritualmente. Ele precisa ser revivido, ressuscitado. E isso só vai acontecer quando Cristo entrar na vida dessa pessoa. Quando ele entender o Evangelho e perceber que sem Cristo ele está perdido. A sua vida ele vai ser julgado e condenado, porque ele rejeitou o Filho de Deus, ele não se entregou, ele não aceitou o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, sendo dessa forma réu do juízo de Deus. Mas quando ele aceita, ele é salvo, ele é recebido por Deus. E aí eu queria ler um texto que está lá em Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, veja bem, se antes de Cristo na minha vida eu era réu do juízo de Deus, agora em Cristo, nenhuma condenação há sobre mim. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Cristo pagou o preço do meu resgate na cruz. O sacrifício que ele fez lá na cruz agora é transferido para mim, e em Cristo, então, agora eu sou justificado. Eu que não tinha justiça nenhuma nas minhas obras, nas minhas ações, né? A Bíblia vai dizer, inclusive, que as nossas boas obras fora de Cristo não valem de nada, são como um trapo de imundícia, um pano velho, um pano que não tem serventia para nada. Então, inclusive no contexto hebraico, é até mais pesada essa expressão, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas só para vocês entenderem. Então, sem Cristo, tudo que eu fizer de bom não tem valor nenhum para a minha salvação. Tem um valor social, tem um valor ético, tem um valor moral, beleza, mas para a minha salvação, para a salvação da minha alma, não tem valor algum. Porque eu preciso ser justificado. Eu preciso receber a justificação que está em Cristo. Então, quando eu recebo Cristo na minha vida, o que a Bíblia fala? Agora os meus pecados foram perdoados. Eu que era inimigo de Deus, agora sou filho de Deus. E a Bíblia vai dizer: mas a todos quanto receberam, receberam quem? Jesus. Então, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, se eu creio em Cristo como meu Senhor, então agora eu sou filho de Deus. Então, aquela história, todos são filhos de Deus? Não é verdade. Todos somos criaturas. Filhos de Deus, conforme a Escritura, são somente aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer para nós que nesse momento
justificação, o momento em que a pessoa aceita a Cristo e entrega a sua vida para Jesus, foi o que aconteceu com o ladrão lá na cruz, né? Você lembra dele, da história? Que ele creu em Cristo, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, naquele momento, ele que estava morto em seus pecados, ele foi ressuscitado, ele reviveu em Cristo Jesus espiritualmente. Por isso ele pôde entrar nas mansões celestiais, por isso ele pôde ir para o céu. E ali foi o momento que ele foi salvo, né? Aí a gente vai dizer, fulano foi salvo. O ladrão da cruz é esse exemplo. Ele foi salvo. Salvo do quê, padre? Da condenação eterna. Então, quando eu entrego a minha vida para Cristo, esse legado de morte e de condenação é retirado de mim, porque Cristo pagou o preço do meu pecado na cruz, e agora a Bíblia me dá essa garantia, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E nada pode me separar do amor de Deus agora. Nem morte, nem pecado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem principado, nem potestade, nada pode tirar essa filiação que nós recebemos em Cristo Jesus, tá? Então, perceba isso. Então, o primeiro momento da salvação, o primeiro tempo, é quando a pessoa é salva. Quando ela foi salva, quando ela recebeu Cristo, quando ela entregou sua vida. E nesse momento, ela foi justificada do seu pecado.